Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queremos cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, louvamos a Deus por esse momento especial. Lembrando aos irmãos que nós tivemos aí o projeto Neemias, tivemos uma viagem nossa para o exterior e colocamos aí 7 horas a lição. Mas agora estamos retornando ao horário normal, 8h30 é o nosso compromisso. Nós louvamos a Deus pela vida dos líderes, pastores, irmãos, irmãs, trabalhadores, membros, pessoas de outras igrejas, religiões que também estão conectados, ouvindo a palavra de Deus e participando da nossa EBD. Aos que espalham, aos que colocam a divulgação, Deus abençoe, e isso você está contribuindo para pregar o Evangelho. Comigo, pastor Wagner, pastor Luiz, pastor Adalberto, professor César, comigo hoje Daniel na filmagem. Juntos formamos a EBD Online para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos iniciar orando com o pastor Wagner. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse momento, por essa oportunidade, Senhor, onde estamos juntos para aprender mais da Tua Palavra. Senhor, continua nos abençoando, abençoando Teu Filho, nosso pastor presidente, pastor Osiel Gomes, usando ele, Pai, como instrumento em Tuas mãos, mais uma vez. Abençoa, Pai, cada um dos Teus filhos que estão conosco nesta aula, nesta live, Senhor. Abençoa poderosamente, Pai, suprindo as necessidades de cada um. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Vamos lá, pastor Luiz. Lição de número 5, tema: a alma, a natureza imaterial do ser humano. Primeiro ponto, atributos da alma. Subponto 1, de volta ao Gênesis. Subponto 2, entre o espírito e o corpo. Subponto 3, a alma abatida. Segundo ponto, a natureza da alma, imaterialidade e mortalidade. Subponto 1, distinção de substâncias. Subponto 2, imaterialidade e responsabilidade. Subponto 3, materialismo e teologia. Ponto 3, a alma renovada e submissa a Deus. Subponto 1, edificação e saúde. Subponto 2, purificação e renovação. Muito bem, então nós temos a lição de número 5. Como vocês estão vendo aí no ponto 1, como foi lido, nós temos atributos da alma. No ponto 2, aqui é imortalidade, não é? Não. Imortalidade, não? Eu acho que é. Imortalidade. Isso. Coloca aqui. Só para corrigir aqui. Imortalidade. Só o I mesmo. Isso. Muito bem. Então veja bem, no ponto 1 que nós estaremos a lição a alma, a natureza imaterial do ser humano. Ou seja, quando nós falamos da alma, nós não estamos falando da parte material. O homem, ele é um ser composto de matéria. Gênesis 2:7, formou o homem, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Essa é a parte material. Mas é uma parte material não morta, porque o barro tem vida. Há elementos vivos no nosso próprio corpo, ok? Então, nesse tema, a natureza imaterial do ser humano. Por que o autor está sugerindo natureza imaterial do ser humano? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há muitos críticos na internet que atacam os livros e as lições da CPAD. A maioria desses pastores que escrevem isso aqui são pastores de igrejas, homens com conhecimento bíblico e que estudaram. Aqui é um sermão, mas é um sermão oriundo da Bíblia, da palavra de Deus. Então, o autor no livro, ele faz as colocações metodológicas, as referências, mas aqui ele aponta apenas aquilo que é chamado de hermenêutica ou exegese do texto. Ok? Então é a explicação bíblica. Você que é um bom leitor da Bíblia, amante da Bíblia, basta você pegar a sua Bíblia e ver se aquilo que o autor está escrevendo está de acordo com a palavra de Deus ou não. É só você ser um crente bereano. A Bíblia diz que os irmãos foram ouvir Paulo e Paulo pregava o quê? A palavra de Deus. E quando você lê Atos 17,
a Bíblia diz que os de Bereia foram mais nobres, porque ouviam o que Paulo dizia. Leia isso aí, Atos, porque é muito importante isso. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tu está filmando, Daniel? Bota bem aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus fez o ser humano com liberdade e capacidade de escolha e de decisão. Você não é obrigado a seguir pastor, não é obrigado a ir para a igreja, não é obrigado a ler Bíblia, a decisão é a sua. Agora, como dizia meu pai, para o céu vai quem é santo e para o inferno vai quem não quer. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus. E se um homem estiver pregando a Bíblia, basta você olhar para a Bíblia, conferir a Bíblia e ver se ele está de acordo com a palavra. Se ele não estiver de acordo com a palavra, não siga ele, não leia as coisas dele, porque ele não está de acordo com a palavra. Mas todos que levam a palavra de Deus a sério e pregam à risca o que ela está dizendo, você deve obedecer. Vamos lá, como é que diz? Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então Paulo pregava, naquela época a maioria do pessoal, em especial a plebe, não tinha acesso aos livros, então eles ouviam os mestres pregando ou ensinando. Mas aqueles que tinham acesso chegavam em casa e ia fazer o quê? Examinar e conferir para saber se as coisas de fato elas eram daquela forma. Então basta você ser inteligente. Tem muita gente na internet dizendo o que quer, mas basta você ler a Bíblia e ver se o pastor Aziel está pregando de acordo com a palavra de Deus. É só isso e nada mais. Ok? Atributos da alma. Então nós temos aqui um retorno ao Gênesis, porque quando o autor aborda esse assunto, ele está mostrando que a alma, sendo essa parte imaterial, ela recebe através do tselen, do hebraico, ela recebe através do tselen, essa alma, ela recebe aquilo que é de Deus. E quando se fala dos atributos dessa comunicação de Deus para a alma, não está se falando de algo físico, está se falando de algo imaterial. Então o homem recebe de Deus a capacidade pensante, de racional, moral e escolha. É isso que a Bíblia trata sobre a questão dos atributos da alma. Como, por exemplo, nós vamos tratar sobre isso. Na teologia nós temos aquilo que é chamado de atributos comunicáveis e incomunicáveis. Então, Deus comunica alguma coisa para o homem, como por exemplo, ele comunica o seu amor, ele comunica a sua verdade, ele comunica a sua santidade. Agora, ele comunica a sua onipotência, a sua onipresença. Então, no homem está presente esses atributos de Deus, na alma do homem. Ok? Então veja que também aqui nós temos entre o espírito e o corpo. E aí ele fala sobre a alma abatida, ou seja, a alma tem as suas quedas, porque ela está ligada com o corpo. E nós temos, em segundo lugar, a natureza da alma. Qual é a natureza da alma? Ela é imaterial e ela também é imortal. Essa é a natureza da alma. E nós temos distinção de substância, imaterialidade e responsabilidade, materialismo e teologia. Nesse ponto aqui, o autor ele está abordando as correntes ideológicas, como por exemplo, teologia da libertação, teologia negra, teologia feminista e outras, a teologia da missão integral. Ou seja, são teologias que parecem que elas estão dando valor ao Evangelho. Parece que elas estão realçando a glória do Evangelho. Mas elas estão dando valorização apenas a uma teologia social, a uma teologia que valoriza o homem, valoriza a luta de classe, mas não olha para o pecado. Entendeu? Ou seja, essas teologias que elas delimitam e elas limitam e não dão ênfase à condição pecaminosa do homem, apenas à condição social, elas são prejudiciais. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda teologia que dignifica o homem e que dignifica o social em detrimento daquilo que é pecaminoso, ela tem prejuízo e ela tem erro na sua essência. Nós temos que tratar do social, cuidar do social, amar as pessoas, fazer o bem, ter relacionamento, mas nós não podemos deixar de lado aquilo que estraga o ser humano. O problema do Brasil, tu está filmando, irmão? Bota para cá. O problema do Brasil não é apenas questão de estruturas políticas.
Isso tem. O problema do Brasil não é apenas questões morais, isso tem. O problema do Brasil não se trata apenas de falta de políticas de assistência social, isso em parte tem, mas está faltando. O problema do Brasil e do mundo é o pecado. Prova disso, nós temos países do primeiro mundo, onde as pessoas têm cultura, têm direito, têm dinheiro, têm posição, têm status, mas lá a vergonhice, o adultério, a prostituição, a maldade, o homicídio, o suicídio e a destruição estão presentes. Então o problema do Brasil não é apenas político, social, ok? Vocês podem observar. E eu quero dizer para a igreja, para os irmãos, nós temos aí essa onda de violência, de criminalidade no Brasil, em especial nesse país nosso. Isso é problema político, isso é problema de má administração, isso é problema de não atentar para o bom estado, mas também é um problema de natureza espiritual. Porque a Bíblia diz que homens sem Deus são corruptos, maléficos e cheios de homicídio. Mateus 15, 19. Vamos lá. Rapidinho, é só para mostrar aos irmãos, dentro dessa estrutura da lição, que o autor está falando para nós. Mateus 15, 19. Sim. Porque do coração procedem os Não maus... é da política, não é do governo. Escutem isso, não é da política, não é do governo, não é da assistência social, não é do consultório de psicologia. De onde é? Do coração procedem os maus pensamentos. E a psicologia não trata de maus pensamentos, a psicologia não trata de pecado, a psicologia não trata do estado mal da alma. Quem trata disso é a palavra de Deus. Sabe por que eles não querem Bíblia? Sabe por que eles não querem Bíblia? Porque a Bíblia bate na ferida deles. Sabe por que juízes, alguns juízes, deputados, ministros... Olha para cá, Brasil! Sabe por que não querem Bíblia? Porque a Bíblia vai na ferida deles. A Bíblia revela o pecado deles, a imoralidade deles, a corrupção. Muitos deles que estão aí, vestidão de roupas bonitas, estão nas noitadas, quando saem dos seus trabalhos, nas noitadas, nas noites, e nas drogas, e nas bebidas. Aí a Bíblia ataca. Por isso que eles não gostam da Bíblia. Como é que diz? Do coração procedem os maus pensamentos. Isso é um coração que não tem Deus, é um coração que não é transformado, é um coração que é cheio do diabo. Do que sai deles? Maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então pronto. Então não vamos tratar a teologia apenas com aquele viés marxista, mas sim com o viés bíblico. E aí nós temos aqui em terceiro lugar a alma renovada. Ou seja, se a sua alma se tornou corrupta pelo pecado, ela pode se restaurar em Deus. E nós vamos tratar quais são as fontes, o caminho, o viés para a alma se tornar pura e renovada. Hoje tem muita coisa, mas nós temos 3 textos. Eu quero dizer a você que está aqui, eu vou correr um pouco, porque é muito pesado hoje essa matéria que nós vamos tratar aqui. Vamos lá. 3 textos. Gênesis capítulo 1, versículo 27 ou 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Muito bem, essa é a primeira passagem. Gênesis quanto? 1, 27 e 28. 27 e 28. Vamos começar só com 27. Para que 27. Isso. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, em primeiro lugar, quando você lê esse versículo, começa aí o versículo. E criou... Pronto, bem, e criou. Esse verbo bará, ele está aqui relacionado com Deus. Ou seja, a criação do homem, à luz da Bíblia, ela já começa com uma dignidade. Porque a Bíblia não tem as bobagens da teoria evolucionista, nem as ideias bobas de um louco chamado, aquele rapazinho, Richard Dawkins, né? Também a Bíblia não tem. A Bíblia, ela começa mostrando a dignidade. Só para vocês terem uma ideia, por que a ciência não quer a Bíblia? Por que as universidades não querem a Bíblia? Porque ela ataca o pecado. Porque não há registro mais lindo para narrar a criação do homem do que a Bíblia. A Bíblia mostra que esse verbo bará, criar, e o verbo yatsá, formar com detalhes, veio de Deus.
Então, quando Deus cria o homem, isso aqui já tem a dignidade, porque olha a loucura da humanidade. A humanidade, ela começa com a ideia de que o homem é fruto de uma evolução de um símil, já diminuindo o homem, dizendo que você é um otário, dizendo que você é um macaco, dizendo que você é um produto de uma explosão, ou então que você é um produto natural. Essa é a ideia dos materialistas e dos evolucionistas, ateístas. Mas a Bíblia não. A Bíblia ela começa dando dignidade para o homem. Quando a Bíblia diz que Deus o criou, soprou, aí a Bíblia mostra que esse homem, ele tem capacidade de se relacionar com Deus. É coisa linda, irmão, a Bíblia. E aqui você observa que Deus está mostrando aqui para nós, nesta passagem bíblica, um valor intrínseco do homem. Nós temos aqui, e a sua responsabilidade, o homem dentro da criação. E aqui você pode observar que esse homem, ele tem a imagem de Deus. Este selen que nós estamos pontuando aqui, conforme o próprio texto bíblico, aqui ele está mostrando para nós aspectos do caráter de Deus. O homem pensa, o homem cria, o homem escolhe, o homem decide. O homem na Bíblia não é um bestial, não é um otário, não é um ser que não tem capacidade de nada, não é o homem da caverna. Deus não fez homem da caverna. Deus fez um homem com a sua capacidade de pensar, raciocinar e escolher ser santo, ser verdadeiro. Deus dá dignidade ao homem. Ok? E aí nós temos, isso aqui reflete o caráter de Deus, racionalidade e moralidade. Verso 28. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui você tem um princípio bíblico e teológico, Deus se relacionando com o homem. Primeiro você vê ele criando, não é isso? Mas agora você vê ele se relacionando, e isso se prova pelo verbo abençoar. Não está aí? E os abençoou. Isso aqui mostra que Deus não quer que o homem viva na desgraça. Deus não quer que o homem viva na miséria. Deus os abençoou, ou seja, Deus potencializa o homem para nesta terra ele ser o quê? Bênção. O que torna o ser humano, veja bem, Deus deu a terra para todos, Deus deu a vida para todos, Deus deu inteligência para todos, e Ele ainda abençoa. Deus abençoou o ambiente onde eles estavam, Deus abençoou a própria potência deles, Deus abençoou a relação sexual, Gênesis 2:24, tudo está o quê? Tudo abençoado. Aí o homem sai do padrão de Deus, sai da Bíblia e entra na maldição. Deus nunca mandou maldição, Deus mandou bênção. Então, escute bem uma coisa, quando nós atentamos para esse texto bíblico, Deus abençoou o primeiro casal. E aqui você tem uma dimensão relacional que traz uma responsabilidade sagrada. Porque quando Deus diz, multiplicai e enchei a terra. Deus abençoou a multiplicação na espécie dos insetos, dos animais marinhos. Mas Ele abençoou também a relação entre ele e o ser humano, e a relação entre o ser humano e o seu meio ambiental. Porque, lê aí Jó, lá no capítulo 5, tem uma parte lá que diz que até com as feras do campo você tem paz. Ou seja, Deus abençoou o relacionamento até com a natureza, não é isso? Até com a natureza. Isso aqui é importante, porque no livro de Jó, tá bem aí, eu vou... Jó, no capítulo 5, já está aí no capítulo 5? Então veja bem, vou aqui mostrar aqui para os irmãos. 23. Vamos lá. 23. Isso. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. Até, isso aqui lá em Gênesis, Deus abençoou, a cobra fazia medo para Adão, o leão fazia medo para Adão, mas quando pecou a natureza em tudo foi inclusive a morte de Cristo, ela tem dimensão da redenção humana, mas dimensão da redenção cosmológica. A Bíblia diz em Romanos 8 que até a natureza geme. Eu já falei aqui dos 3 gemidos: o gemido do homem, o gemido do espírito e o gemido da
da natureza. Mas aí quando Jesus Cristo vem, a morte dele atinge também a natureza. Pronto. Aí nós vamos ter o processo redentivo que vai acontecer em Apocalipse capítulo 21 e o capítulo 22. Eis que eu faço novos céus e nova terra. Então aqui você tem a dimensão da redenção humana e a redenção cosmológica. E por que isso, pastor Zéu? Porque lá no Éden, Deus abençoou e queria que o homem vivesse em paz. E aí, queridos irmãos, observem bem, nós temos aqui o meio que o homem deveria se relacionar com o ambiente. Quando você vê um ser humano estragar o ambiente, ele não liga para nada do ambiente. Esse ser humano, ele não tem bondade para nada. Nós não temos aquela ideologia de uma ecologia como os marxistas têm. Nós sabemos que cuidar da terra, da natureza, do nosso ambiente, do nosso habitat é nossa responsabilidade para o nosso bem. E só para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia diz: dominem. Aqui você tem a liderança sobre a criação. E como era que o homem ia fazer isso? Com respeito, com cuidado e com todo o temor de Deus. Então, Gênesis, ele trata aqui sobre essa teologia da criação na interação do homem com a própria natureza. Bora lá. Agora é Gênesis 2. Gênesis 2, bora. 15 e 17. Nós estamos só nos textos bíblicos para fazer a exegese. Vamos lá. Gênesis 2, 15 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós temos... Aí você leu os dois, não foi? Dois. É só o 15. Só o 15. Isso. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. E tomou Deus, pois o homem e o pôs no jardim do Éden para o quê? Para o lavrar e o guardar. Agora veja bem. Aqui nós temos o papel do homem na criação. Pronto. No primeiro nós vemos um relacionamento com Deus. Não é isso? Deus criando. O Deus criando. No segundo nós vemos o relacionamento de Deus com o homem. Agora nesse terceiro texto aqui, nesse versículo, nós temos o papel do homem na criação. Mas o mais interessante, nós temos dois termos aí. Nós temos o termo Iavé para Deus e nós temos o termo Elohim. Dois termos. Iavé. Iavé é o Deus que é o Deus que existe, é o Deus que pode, é o verdadeiro nome de Deus. Mas nós temos o Elohim, que é o Deus soberano, é o Deus da criação. Mas esse Deus que é o Elohim, ele é o Deus da criação. O Iavé é o Deus que quer manter relacionamento. Ou seja, você olha para a Bíblia e você vê o Deus que cria, o Deus que é poderoso, o Deus que é eterno, que alguém, através de um ensino errado, como era o nome aqui do ensino, deixa eu me lembrar. Que aí eles diziam o seguinte: Deus criou tudo, mas ele se mantém distante da sua criação e do próprio deísmo, né? E do próprio homem. Não. Aqui a Bíblia mostra: Deus, ele é transcendente, ele é verdadeiro, ele é grande, mas ele é imã. E aí a Bíblia diz, Paulo diz, ele está bem pertinho de vocês, está lá em Romanos 10. E Jeremias ainda diz assim: ele é Deus de perto e é Deus de... E aí o apóstolo São Paulo diz em Atos 17: nele nos movemos, existimos e somos. Ou seja, dentro dessa teologia, Deus está lá, mas ele também está... chamar. Ele está aqui. Ele está bem ali. Então, essa teologia do deísmo, que Deus criou, deu corda, ele não liga para as suas criaturas, é totalmente antibíblica. Ele é Deus de aliança, né? Ele é Deus de aliança, ele é um Deus que quer relacionamento. Ele só não está aí se você não permitir. Então, nós estamos mostrando aqui. Então, quando ele diz assim, Deus criou o homem, e o papel do homem aqui é que Deus coloca ele no jardim. A segunda coisa, Deus quer nos colocar nos melhores lugares. É por isso que Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Só que para eu estar no melhor lugar, não é o lugar que irá me definir. Quem irá me definir para eu estar no melhor lugar é o meu relacionamento com
Com Deus. Você pode estar em uma grande casa, em um bonito lar, mas não ter felicidade. Você pode estar numa grande igreja, mas não ter paz, porque ali Deus não te colocou. Então o melhor lugar é onde Deus coloca, é onde Deus nos planta. Então aqui você pode observar que ele dá o jardim para o homem, mas ele dá o jardim para o homem cuidar, para o homem zelar. Ele quer um espaço sagrado. Olha aqui, quem é contra espaço sagrado? Ele sempre quis um espaço sagrado e puro para ele se relacionar com o homem. Ele se relaciona comigo dentro do meu coração, mas ele quer também que eu viva em um espaço que seja sagrado. Rapaz, é coisa linda, meus irmãos. Pode falar aí. Essa questão do lugar sagrado, como era o jardim, representa hoje o nosso próprio lar, o nosso entorno familiar. E essa palavra, pastor Adalberto, pastor César, professor César, o jardim, Gam, não é? De delícia, o lugar de delícia, mostra, quando você olha para esse texto aqui, você pode observar que nessa palavra jardim do Éden, mostra o que Deus desejava para a humanidade. Não é isso? Para a sua criar. Deus criou o inferno? Não. Ei, irmão, meu Deus do céu. Tem gente que diz assim: eu fico pensando como é que um Deus bom vai mandar ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, mas ele fez o jardim para a gente que era boa também. Pastor, a Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, isso, não para o homem. Não para o homem. Para o homem foi feito um jardim, um lugar de delícia, um lugar maravilhoso. Agora o homem não quis o jardim. O homem quis o pecado, o homem quis a desgraça. Aí quando a gente está pregando na rua, pecador, venha para Jesus, senão você vai para o... Quem está dizendo que nós estamos colocando você no inferno? Agora, fica na desgraça, na bandidagem, na sem-vergonhice, na raparigagem, no adultério, na mentira, no roubo, na cachaçada, na embriaguez, em tudo que não presta, aí tu quer o céu. Hein? Aí tu quer o céu, tu na bagaceira, aí tu quer o céu, bonito. Rapaz, já prestou atenção? Ele está na desgraça, na miséria, matando, roubando, adulterando, mentindo, fuxicando, roubando, fazendo tudo que não convém. E Deus está dizendo, não é esse o caminho. Deus está dizendo, não é essa a porta. Mas ele quer? Ele não quer. Vamos lá, 1 Coríntios 6. Aí tem irmão que fica, até pregador. Olha, veja bem, Deus, vou te mostrar como é Deus. Vamos lá. De ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição, você escolhe. Você quem quer. Ele está aí. 1 Coríntios 6, verso 10. Não erreis, nem os devassos, Nem devasso, nem idólatras, nem os adúlteros, Sim. nem os efeminados, Sim. nem os sodomitas, Sim. nem os ladrões, Sim. nem os avarentos, Sim. nem os bêbados, Sim. nem os maldizentes, Sim. nem os roubadores Vai. herdarão o reino de Deus. Está aí. Está aí. Aí, sou eu? Não, é a Bíblia. E tem vários textos que eu não vou ler aqui. 22:15 de Apocalipse, corre lá. Corre lá. Eita, rapaz, eu gosto da Bíblia. Aí tem 22:15. Vai, sim. Ficarão de fora os cães Tu não entra lá. e os feiticeiros. Cão é imundo, velho. Feiticeiro é quem mexe com todo tipo de droga, todo tipo de feitiço. Que manda buscar a mulher. Assim, vou fazer aqui um negócio que tu vai buscar a tua mulher que se perdeu. Entende? É quem mexe com essas coisas. Nenhum entra lá. E quem é que está atacando? Tu segue olha, para cá, meu filho. Tu segue a religião que tu quiseres. Agora, a religião que leva para o céu, não é assim? Porque agora tem uns agora dizendo, isso é puro, eu estou saindo da religiosidade. Tu deixa de ser besta, que tu só segue religiosidade se tu quiseres. Na hora que um pastor começar a pregar religiosidade, tu sabe. Mas se tu queres comunhão com Deus, tu sabe como é que tu entra em relacionamento com Deus. Mas agora tá, não é assim? Irmão, a religião religare é uma forma de conduzir ou levar o homem para o eterno. Mas o homem sem a direção certa, ele pode procurar qualquer crença e qualquer religião. Eu já mostrei aqui para vocês, nós temos dois tipos de religião lá na Bíblia. A religião em Caim e a religião em Abel. Como era a religião em Caim? Oferecendo sacrifício, querendo adorar a Deus, mas com o coração o quê? Isso é que é religiosidade, sim ou não? Agora eu pergunto, Deus condenou a religiosidade de Abel?
Agora eu pergunto, os dois estavam juntinhos? Moravam na mesma casa? Tinham o mesmo pai? Tinha a mesma mãe? Então tu deixa de ser besta, olha para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na igreja tem o crente Abel e tem um crente o quê? Tem o religioso Abel e tem um religioso o quê? Tem o Caim que adora com mentira, adora com falsidade, adora com trama, adora com esquema. Mas Deus sabe. Agora tem o Abel que adora por amor, que adora de verdade, que adora com comum. Aí Deus abençoa. O caso de Caim e Abel, Deus, antes de olhar para a oferta deles, olhou primeiro para eles, porque diz a palavra, e Deus atentou para Abel e a sua oferta, e não atentou para Caim e a sua oferta. Por quê? É uma questão justamente da sinceridade do coração do adorador, isso, do cristão. Então preste bem atenção, se você já é religioso e está ali já criticando também um sistema, tu és o quê? É um religioso também. Porque o meu trabalho não é criticar a tua religião, o meu trabalho é servir a Deus. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. É pessoal, é indivíduo. Então se eu fico, olha, aquele pastor é bandido, por isso que eu não vou para aquela igreja. E a tua linguinha é o quê? É assim ou não é? Porque se eu olho para a Bíblia e o pastor não presta, eu não vou mais, Senhor, eu vou procurar uma igreja séria e eu vou te servir. Não é procurar a igreja melhor, porque não tem. Porque é cheia de gente, é assim ou não é? Então vamos lá, nós ficamos aí aonde? Gênesis 2,15. Do Gênesis 2,15. Então veja bem, Deus deu o melhor lugar. Deus estabeleceu o homem no jardim do... Isso mostra que Deus quer dar o melhor para nós, não é isso? Onde é que eu estou aqui? Papel do homem na criação, desejo de Deus para a sua criação. Onde é que está? Bem embaixo, na sua mão, mais para baixo. Aqui. Mais. Está aqui, né? Ó, o papel do homem na criação, não é isso? O desejo de Deus para a sua criação. Ele queria um espaço sagrado com pessoas santas para lhe adorar e lhe buscar, não é isso? Muito bem. Então nós temos aqui a vida e a harmonia com a vontade de Deus. Ele queria que o homem tivesse vida, mas uma vida em harmonia com Deus, ok? Agora vamos para onde? Mateus. Não, é o 17. Isso. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora nós tratamos do papel do homem na criar. Agora nós vamos tratar sobre a teologia do pecado e da desobediência. Aqui começa a miséria. Porque Deus disse para o homem, olha, Deus deu tudo bom para o homem, Deus colocou tudo bem para o homem. Aí ele diz assim, eu só vou te pedir uma coisa, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era só um teste, era um mandamento de Deus, era uma ordem de Deus, e o homem tinha tudo, mas o homem não obedeceu à voz de... Essa árvore aqui, ela simbolizava uma escolha consciente que o ser humano deveria fazer, entre obedecer a Deus e seguir o seu próprio. E eu pergunto, o que foi que o homem quis? Seguir a Deus ou o seu caminho? Então, quando o homem decidiu seguir o seu caminho, Deus disse, tu não quer o jardim não? Quero não. Botou um anjo com espada flamejante para guardar. E expulsou quem da casa de Deus? Pronto. Deus não te obriga a ficar na casa dele, a casa é dele. Agora na casa de Deus, meu filho, olha para cá. Outra cá, na casa de Deus a regra não é tua, na casa de Deus o jogo não é teu, na casa de Deus as normas não são tuas, na casa de Deus não é tua ideia, na casa de Deus não é o teu projeto, na casa de Deus não é o teu sonho, na casa de Deus não é a tua visão, na casa de Deus é a ordem de Deus. Não é assim? Cada casa tem a sua ordem, e Deus criou a casa dele e disse, a minha casa, mas aí o Adão disse, eu não quero assim, e a mulher também disse, eu não quero. Lê Gênesis 3, o final. Gênesis 3. É. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. E o quê? Para lavrar a terra de que fora tomado. Eu te abençoar, não vou te matar não, mas tu vai ficar fora. Vai ficar agora fora. Aqui no meu jardim, que é para lugar de comunhão, de intimidade comigo, é para quem pronto, aí tem pastor que está sendo besta. Eu prego o evangelho, quem quiser entrar na casa, aqui está o manual. Está aqui ou não está? Aqui está o manual da ética, da Bíblia, da santidade para entrar no jardim. Agora, no jardim só fica
Quem segue a ordem de Deus. Essa é a regra da casa. Essa é a regra da casa, tá aqui. A Bíblia é a regra da casa. Agora, no jardim de Deus, tu só fica se tu quiser. Aí preste bem atenção. Irmãos, tinha ruindade no jardim? Tinha poluição no jardim? Tinha doença no jardim? Tinha morte no jardim? Tinha praga no jardim? Tinha maldade no jardim? Mas o homem não quis ficar? Tem irmão que não quer ficar na igreja. Olha para cá, outra, tu entrou na igreja, a regra é a da Bíblia. Negócio pesado. É assim ou não é? Mas é porque eu não quero ficar nessa casa, porque só tem 2 casas que tu vai morar. Uma é a regra de Deus, e a outra regra? Até o diabo tem regra. Assim como tem a regra do céu, que para tu entrar lá tem que ser santo, é assim ou não é? O diabo tem a regra dele. Quanto mais tu for impuro, mais sem vergonha, mas é que o diabo gosta, porque ele vai dizer: tu vem comigo, filho, pro inferno. Que diz as razões, as causas que a pessoa não entra no céu. O diabo diz essas aí tudinho que é o critério para ir para o inferno. As mesmas coisas, mas... É a mesma coisa. Aí Deus faz a casa dele. Olha para cá, eu vou mostrar 2 textos que a Bíblia diz que o Senhor faz a casa. Depois que o homem erra o endereço da casa, perdeu o GPS do céu, aí Jesus vem e diz: Deus vai dar outra chance para entrar na casa. Vamos lá, Mateus 5:2. Eita, meu irmão, vamos lá, Mateus 5:2. Olha aí, quem é que pode entrar na casa? Mateus 5:2. Vai. E abrindo a boca os ensinava dizendo... Mateus, isso. Mateus 5:2. Bora. E abrindo a boca os ensinava dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O grandão, o que se acha, o arrogante, o prepotente, o orgulhoso, o narcisista, o egoísta, o fuxiqueiro, o mentiroso, o que é soberbo, aí não tem como ele morar nessa casa. Porque tem que ser pobre de quê? Pobre de espírito. Ou seja, dependente de Deus. Vai embora. Bem-aventurados que choram, porque chora suas misérias, chora seus pecados, chora sua vida é ruim e se volta para Deus. Se tu não tem isso, também não dá para tu morar lá, não dá para tu entrar na casa. Bem-aventurados mansos. Ei, se for bom de briga, falador, fuxiqueiro, puxador de faca, batedor, esculhambador, falso. Olha para cá, os pistoleiros, os pistoleiros, o bandidão, os que seguem o lado do Nordeste ali, rapaz, que matava a gente, os que seguem o lampião, os que são da servergonhice, vocês não entram lá. Eu estou logo dizendo, o pai não bota nenhum desses moradores lá, não é isso? Vai! Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eita, é os que andam nessa terra, mas eles só querem as coisas justas. E o que mais? Santas. Eles não gostam de trapaça, eles não enrolam, não tem meio termo, não segue a lei que diz assim, como é aí do Brasil? Os fins justificam os meios. Os fins justificam o meio, ou a casa da mãe de Ná, é assim? Ou jeitinho brasileiro. Ou jeitinho brasileiro. No céu só vai entrar quem tem fome e sede de quê? De justiça, que é a verdade, que é a santidade. Não tem rolo, não tem mentira, não tem negociata, não tem atrapalho. Bora! Bem-aventurados os misericordiosos. Aí os que não gostam de matar os outros, que sabe estender as mãos, que é cheio de misericórdia, que é cheio de perdão, que não anda espalhando fuxico para acabar com a vida do outro, é esses que vão morar no jardim. Ai. Bem-aventurados os limpos de coração. Epa! Os que têm um coração que não tem adultério, não tem mentira, não tem falsidade, não tem prostituição, não tem engodo, não tem engano, não tem nada. É o coraçãozinho limpo, é o que vai morar no jardim. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados que gostam de promover a paz, que não gosta de intriga, que não tem panelinha na igreja, que não tem grupinho, que não crê cerceação. Ele é da paz, ele é da intimidade, ele é da comunhão, ele é do amor. Esse vai morar no céu. No céu, que é o jardim. Vai! Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Aí pronto, os que sabem suportar, que nem aquele negócio tem teologia da prosperidade. Eu não aceito isso aqui. Não, é os que aceitam a prova. É os que aceitam a luta e pela fé em Cristo morre pelo Evangelho. Esses é os que vão morar no céu. No céu. Eita. Aí pronto. Aí o Senhor Jesus está dizendo: o céu está ali. Tá ou não está? Mas o céu só é para esses que querem seguir essa lista. Então, olha para cá. Viu, Daniel? Bota para cá, bota para cá. Lista para entrar
de novo no jardim. É assim? A lista para entrar, o homem perdeu, não perdeu? Jesus vem e recupera. Mas o mesmo Deus que deu a ordem lá, é o mesmo Jesus que vai dar a ordem aqui. Não foi assim? Pronto. Agora eu vou mostrar quem não entra lá. Gálatas 5,19. Olha quem nunca vai para lá. Aí esse daqui. Olha quem nunca vai morar no céu. Nós já lemos 15, ficaram de fora, não foi? Já. Mas olha aí quem não vai lá. 5,19. Porque Isso. as obras da carne... Lá vai, quem não entra lá? Prostituição, Os que se prostituem, impureza, não vai. lascívia, Não vai. idolatria, Não vai. feitiçarias, Não vai. inimizades, Não vai. porfias, Não vai. emulações, Não vai. iras, Não vai. pelejas, Não vai. dissensões, Não vai. heresias, Não vai. invejas, Não vai. homicídios, Não vai. bebedices, Não vai. glutonarias Não vai. e coisas semelhantes. Vai ali. Pronto. Ali fora, vai ali fora. Pode trazer o microfone. Aí tu abre a porta, aí faz de conta que eu te convidei, né? Assim? É. Aí pronto. Eu tô na minha casa, aí eu convidei ele para uma festa, não é assim? Aí, bate aí. Pô, não? Posso entrar? Cadê a senha? O convite? Não tenho, não trouxe. Não, aqui tem regra. Aqui só entra com convite. Quem lhe convidou? Eu vim pela minha própria vontade. Não, aqui não tem isso não, tua vontade é assim não, rapaz. Aqui tem que ter o convite. Serve glutonaria? Aqui não tem. Imoralidade? Aqui não tem. Prostituição? Aqui não tem. Lascívia? Aqui não tem. Bebedice? Não tem. Eu só tenho Essa casa aí, tu tem que receber o convite do Satanás. É ele que faz essa festa. Aqui a festa é para quem é limpo de mão, puro do coração, não entrega a sua alma à vaidade, é pacificador, é misericordioso, é cheio de fruto da justiça. Então olha para cá, a casa é de Deus, ele bota quem aceitar o convite, e Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Então pronto, aí o camarada fica fazendo tudo que não presta, aí não quer Deus e no final quer ir para onde? Quer ir para o céu. Tu vai para o céu da boca da onça, agora para o céu de Jesus não. Findou aí? Ou seja, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Gênesis 2,17 mostra que as nossas escolhas e as tentações, elas nos desviam do padrão certo e da pessoa certa, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Considerando ainda que a lista não terminou aí. Apocalipse capítulo 22, do 15 a 17, tem uma quantidade que não entra na casa. Bora lá, vamos ver aí. Não entra na casa e pronto, aí fica. Irmão, a casa de Deus tem regra, rapaz. Vamos lá. Ficarão de fora os cães, Isso. os feiticeiros, Isso. os que se prostituem, Bora. os homicidas, Vai. idólatras Vai. e qualquer que ama e comete a mentira. Vai. Somente até o 15. Pronto. Então veja bem. Aí nós agora findamos os dois textos. Agora vamos para o terceiro texto. Mateus. Terceiro texto. Mateus 10, 21 a 28. Não, é só Mateus 10, 28. 28? É, só o verso 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nós temos duas coisas. Cadê, pastor Luiz? Aqui. Valor do ser Mateus 10, 28. 28. O valor do ser humano com sua parte física e espiritual. Jesus está falando da alma e do corpo. Preste bem atenção. A segunda coisa, a urgência do relacionamento com Deus. Quando ele diz assim: não temeis aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Preste bem atenção. O que o texto está mostrando aqui é que as pessoas vivem no mundo com um temor. Com o temor da morte, ou com o temor de alguém fazer mal com o seu próprio, medo de bandido, medo de ladrão, medo de câncer, medo de doença, medo de tudo, e medo da velhice e medo da morte. Jesus está mostrando aqui que tu deve ter medo é de saber quem você vai escolher servir. Porque o que vai alterar o teu destino não é o teu medo, é a quem você serve. Rapaz, eu acho linda a Bíblia, rapaz.
O que altera o meu destino é a minha escolha a quem eu vou servir. Não temais ao homem que mata o corpo. E não pode matar? Não pode matar a alma. Ou seja, o homem tem poder sobre a eternidade? Quem é que tem poder sobre a eternidade? Só Deus tem poder sobre a eternidade. E o que é que vai determinar a minha eternidade, gente? Aí nós vamos voltar agora e vocês vão pegar e vamos ligar. Eu gosto de pregar sempre no texto. Tem pregador que ele fuça a Bíblia todinha para ele chegar no alvo dele. Eu só gosto do texto, prendo no texto e explico o texto. Mas eu vou voltar aqui. Vamos pegar o relacionamento. Lá no Éden, o que Deus queria com o homem? Relacionamento. Ele soprou no homem o fôlego de vida. E o homem se tornou o quê? Alma. E lhe deu um espírito. A partir daí Deus diz: olha, eu quero me relacionar contigo, mas aqui tem ordem. Não faça isso, 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 e você vai viver eternamente. Mas o que foi que alterou o curso da história lá no Éden? A escolha do homem. O homem optou andar sem Deus. E ele, quebrando o relacionamento com Deus, ele trouxe a morte. É a mesma coisa que Jesus. Aqui Jesus, em Mateus 10, 28, ele está voltando para Gênesis. No dia em que tu comeres, certamente morrerás. Olha, ali o Senhor estava falando, Deus falando da morte física, da morte espiritual e da morte eterna. Jesus está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo: você não pode viver nesse mundo temeroso. Você não pode temer nada se você estiver em relacionamento comigo, porque comigo eu te dou a vida eterna. Aleluia. Com Jesus nós temos a vida. O crente não tem medo de câncer, o crente não tem medo de morrer, o crente não tem medo do amanhã, o crente não tem medo do futuro, porque ele já sabe que o seu destino ao escolher Jesus já está garantido. Olha como é que diz: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Olha aí, temei antes aquele que pode fazer perecer o quê? No inferno, a alma e o corpo. Ele é digno, ele é soberano. E esse temor aqui, ele não é um pânico. Esse temor aqui não é um medo. Esse temor aqui é eu saber que tem um Deus soberano controlando a história. E que no final ele vai salvar a minha alma. Sabe o que Jesus... Aqui tem teólogos aí na internet que pega isso aqui, cria um debate tremendo nisso aqui. E eu vou já falar sobre isso aqui, não vou falar tudinho, por isso que eu estou correndo aqui. Não vou falar. Mas sabe o que é esse versículo aqui? Esse versículo aqui é um GPS. Esse versículo aqui é um reorientar para voltar lá para Gênesis. Esse versículo aqui é um reorientar para voltar ao temor de... Porque a Bíblia diz: feliz é a nação, Salmo 33, 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quem se volta para Deus tem vida, e vida com abundância. 3 textos, mas vou correr aqui agora. Os apontamentos teológicos. Alma, antes da lição, eu vou tratar isso aqui com vocês. Alma e espírito como substância espirituais, não é isso? Vamos analisar. Quando nós pegamos essa palavra nefesh, do hebraico, alma, não é isso? Indica, na verdade, o termo aqui, ele não está falando de unidade separada. Não, ela fala do homem completo: corpo, alma e espírito. Então, aqui nós temos essa entidade que não é separada. Já para a filosofia grega era separado. Se você pegar Platão no Fédon, e se você analisar, ele dizia o seguinte: a alma era imortal para Platão, mas Platão dizia que a alma estava presa ao corpo. Ela era uma entidade separada. Com a morte, o homem saía, a alma saía do corpo, que se acabava, e essa alma que saía do corpo, ela ia voltar para o mundo das ideias. Essa é a ideia de Platão.
Quando você vai para Aristóteles, Aristóteles já é diferente. Ele acredita que há uma unidade entre a alma e o corpo. Ele não crê nessa separação, mas ele acredita também na imortalidade. Eu estou falando da filosofia grega. Como entendia essa alma e o corpo? Platão errou. E muita gente seguiu Platão e o neoplatonismo. Ok? Aí quando você observa a Bíblia, Gênesis 2,7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha, formou o Senhor Deus a parte matéria e soprou nas suas narinas o fôlego e o homem se tornou Nefesh Hayah. O homem se tornou alma vivente. Veja que a unidade aqui ela é integral. Quando a gente fala dessa alma aqui, na verdade nós podemos dizer que ela tem uma união com o corpo, que é a matéria que foi soprado por Deus, o sopro, e entrou na matéria. Então a alma ela tem 3 coisas para explicar no hebraico. Uma é vida, Gênesis 9,4. Segundo, pessoa. Terceiro, desejo ou emoção. Salmo 42, primeiro. Pessoa, Levítico 17:11. Pronto. Então, a alma bíblica, ela é o centro da personalidade. É assim que a Bíblia define. E não algo separado à parte do homem. Não tem nada disso. Já no grego, no Novo Testamento, é psique ou psique, que na verdade indica a vida consciente que pode sobreviver após a morte. Certo? Então, pontuamos isso aqui. Se vocês analisarem Lois Benkoff, ele diz que a antropologia bíblica, ela é holística. Ela fala que o homem é corpo juntamente com a alma. Já a antropologia grega, ela é dualística. Ela fala que as entidades são separadas. E nós não concordamos com isso. Terceiro, nós já explicamos aí a hermenêutica de Gênesis, não é isso? A hermenêutica de Gênesis e dos 3 textos que nós colocamos aqui, certo? Agora nós vamos correr aqui para chegar ao cerne de Mateus 28. Volte lá, vamos ler dois verbos aí presentes em Mateus 28. Vamos lá. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nós temos primeiro apokteinai. Esse apokteinai é matar. É o verbo matar. Esse verbo matar que aparece aí, tu destaca ele aí para o povo, viu? Esse verbo matar. A ideia é matar fisicamente. Por exemplo, quando um bandido pega uma arma, que ele atira numa pessoa, a alma saiu do corpo, não saiu? Mas o que foi que pereceu? O corpo. Então ali, o verbo matar é matar o corpo mesmo. É matar fisicamente. Está aí. Agora nós temos um outro verbo que aparece aí, que está aí no próprio texto original. Perecer. Nós temos aí apolessai. Esse apolessai, que é o verbo perecer. Esse verbo perecer, que vem de apólime, esse verbo apólime aqui quer dizer perder, arruinar, destruir, mas nunca esse verbo tem a ideia de aniquilar. Porque tem pessoas que ensinam que a alma ela é mortal. Não é isso? Nós vamos já falar. Agora, o texto nunca dá a ideia de que a alma ela seja mortal. Isso aí, gente. O léxico de Strong diz destruir completamente, arruinar, perder, causar dano irreparável, mas nunca extinguir a existência. Aí você pergunta, pastor, e o que é fazer perecer no inferno? Significa submeter a alma a uma destruição e a um sofrimento eterno e não aniquilamento. No meu curso teológico, eu gasto quase 2 horas falando sobre isso. O Ainen Gruden diz, o verbo apolimir não implica aniquilação, mas ruína e perda da bem-aventurança.
da bem-aventurança, que essa bem-aventurança ela é dada para os crentes em Apocalipse 14, 13, não é isso? Bem-aventurados que morrem no Senhor. Então, não existe essa de se matar a alma. A alma, ela permanece consciente sob juízo na eternidade sem Deus. Quer ver? Apocalipse 2:10, rapidinho. Nós temos Lucas 16, 22, 23, que eu não vou ler aqui. Apocalipse 2:10. Sim. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pronto. Então vamos lá. E perecer e a imortalidade da alma. Quando você pega o verbo apolime corretamente, o homem pode morrer fisicamente, mas sua alma não pode ser destruída. Deus pode arruinar a alma, ou seja, destiná-la à condenação eterna, mas ele não mata a alma. Aí quando diz, Ezequiel 18, a alma que mas ali não é morte, no sentido de extinguir. Pode ser a morte física, que trouxe a consequência de Romanos 5,12, a morte espiritual e também a morte eterna, separação total de Deus. Eita, meus irmãos. Muito bem, quando eu falo aí sobre os atributos da alma, onde é que está, pastor? Aqui. Atributos da alma. Esses atributos da alma, muito interessante, que quando a gente fala sobre os atributos da alma, nós estamos tratando sobre essa capacidade racional, moral, capacidade de escolha, capacidade de domínio. Não se trata de algo físico, ok? Veja que a imagem de Deus, eu coloquei aí, a alma e a imagem de Deus, está aqui, a alma e a imagem de Deus. A imagem de Deus, é imago Dei, ela não está no corpo físico, mas na alma racional, moral. Ou seja, na capacidade espiritual. A imagem de Deus na alma é que o homem pode pensar, o homem pode se relacionar, o homem pode escolher, o homem pode amar, o homem pode decidir, o homem pode rejeitar ou aceitar. Isso é a capacidade da alma. Agostinho, ele via essa imagem divina na alma, nas 3 faculdades da alma: mente, conhecimento e amor. Estas 3 são uma só alma e nesta trindade se reflete a trindade divina. Ok? Quais são as faculdades da alma? A Bíblia não criou essa divisão. Essa divisão, ela vem com Agostinho e... como a teológica, ela vem com Aristóteles, ela também vem aí com Tomás de Aquino, certo? Então a teologia clássica, ela fez essa divisão. A Bíblia só diz assim, a alma. A Bíblia não ficou, a alma tem 3 partes, não tem isso não. Mas como eles dividiram, nós seguimos aí o que Aristóteles e Tomás de Aquino fizeram. Porque você vê que o Tomás de Aquino segue Aristóteles. Essa ideia da divisão, ela vem de Aristóteles. Primeiro, intelecto, capacidade de raciocinar e conhecer. A alma tem a capacidade de raciocinar e conhecer. Provérbio 2,6 diz, o Senhor dá saber afetividade, a alma ela tem emoções, a capacidade de sentir. A Bíblia diz lá em João 11,35, Jesus, ele chorou como homem, e na parte da emoção, que era o quê? A alma. Vontade é a capacidade de escolha. O pastor Adalberto falou agora há pouco, Deuteronômio 30,15 e o verso também 19, não é isso? Eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte. Escolhe, pois. Então pronto, está aí, da alma. E aí nós temos aqui a seguinte pergunta: a alma, ela é imortal ou não, pastor Ziel? Vamos lá. Do Velho ao Novo Testamento, a Bíblia mostra que a alma é imortal. Mas a teologia bíblica do Velho Testamento, ela era progressiva. No Novo Testamento é que ela tem o desfecho final e completo. Mas se nós analisarmos a ortodoxia cristã histórica, ela pende mais para a ideia de que a alma sempre foi e é imortal. E ela fica consciente em um estado intermediário, aguardando a ressurreição final. Fundamentos bíblicos, nós podemos observar rapidinho. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Aqui eu tenho que ler Eclesiastes 12:7. Vamos lá.
12, 7. Aí a gente sabe, né? Isso aí é bem facinho. E a Bíblia diz que e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus. Ou seja, aqui você tem a separação entre o corpo e a alma. Veja bem, a alma sai do corpo. O corpo volta para onde? Para cumprir Gênesis 3,19. O que é pó? Volte a pó. E o espírito? Porque a palavra alma e espírito, elas estão interligadas. Elas são inseparáveis. Ok? Então, o espírito que retorna a Deus, indicando a continuidade. Quando a Bíblia diz que o espírito volta a Deus, está dizendo que a vida continua onde? Na eternidade. Ok? Aí Gênesis 35, 18. E aconteceu que saindo-lhe a alma, morreu. Olha, na hora, lê isso aí, olha aí. E aconteceu que saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Ben é filho, né? Benoni, Ben é filho. Então veja bem, quando a alma saiu do corpo, mais uma vez está provada que há uma separação entre o corpo e a alma. Não morre. Quem é que morre aí? O corpo. Aí nós temos no Novo Testamento a imortalidade, ela foi confirmada por Jesus aqui no texto. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar ela permanece viva depois que o corpo morre. Aí nós temos mais referências. Lucas 16, 22, 23. Lázaro, o rico e o Lázaro consciente após a morte. Apocalipse 6, 9 e 10. As almas debaixo do altar, clamando por justiça. E aí você quer ver mais? Lê só essa. 2 Coríntios 5, 18. Tem muitas aqui, mas eu não tenho tempo. Vamos lá. Todas essas passagens não falam de aniquilamento. Não fala de aniquilação, aniquilamento. Como é que diz? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Qual é aí? 5:18. 5:8. É 5:8. 5:8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo. Temos confiança E desejamos antes deixar este corpo. Sair desse corpo para habitar com o Senhor. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 3 teorias, porque a gente prega aqui. Tu tá filmando, Daniel? Volta pra cá. A gente prega aqui, tem gente que pensa que a gente é besta. Tem uns teólogos aí que pensam que a gente não entende das coisas. É assim ou não é? Aí quando a gente fala de alma, de aniquilação, aí ele, olha, o pastor ainda é arcaico. Vem pra cá que eu vou te provar que a alma, ela vai lá no inferno, ninguém vai. É a tua teoria, rapaz. Porque não tem só uma, tem 3 teorias. Olha aqui, deixa eu falar para vocês. 3 teorias que procuram explicar sobre o que acontece com a alma após a morte. Eu disse quantas? 3. Olha, a primeira, tradicionalismo, condicionalismo e o aniquilação. São essas 3. São essas 3. Então, tem pessoas que seguem a teoria aniquilacionista. Ele achou que interpretou que está certa a ideia dele, ele segue aquela ideia. Mas tem o outro que segue a ideia tradicionalista. Ele entendeu o texto bíblico, leu e entendeu que essa é a visão correta. E tem outros que seguem o condicionar. Vamos lá. A primeira, tradicionalismo ou imortalismo bíblico. A alma é imortal por natureza e continua consciente após a morte, seja no céu ou no... Essa é a posição mais adotada e é a posição que eu creio. Agora, se tu não crê na minha, problema teu. E é o direito meu crer. Agora, tu andar dizendo que eu não sei, que eu sou analfabeto bíblico, mostra o nível de crença que você tem. Segunda, condicionalismo. A alma não é imortal por si mesma, mas somente pela ação divina. Os ímpios deixarão de existir após o juízo. Essa visão é defendida pelos adventistas e também por teólogos contemporâneos. Mas não se harmoniza com Mateus 25, 46 e nem com Apocalipse 20, verso 10. Leia os 2.
Já vamos encerrar. 25, 46. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Se não há, por exemplo, se o Senhor Jesus quisesse dizer que não havia esse perecimento eterno, para que ele então ia falar? Por que ele não adota aquela ideia? Não, depois da morte se acaba tudo. Aniquilou tudo. Os santos vão para o céu e os outros vão morrer, não vai ter mais castigo? Meu Deus do céu. Apocalipse 20:10. 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para Meu todo Deus. o sempre. Cadê o texto bíblico grego? Deixa eu ver bem aqui, professor. Aí é Apocalipse 20:10. 20:10, né? Apocalipse capítulo 20, verso 10. Só um minuto. 20, verso 10, né? E o diabo que os enganava, né? Cai rodiabolós, roplanon, autus, ebleten. É que, foi jogado, passivo, no lago de fogo e enxofre, onde o falso profeta e etc. E você tem aqui, aionas, ou tom aionon. Aqui é pelos séculos dos séculos. Vai embora na eternidade. Não tem esse negócio de aniquilação. Agora, nós temos o terceiro, o aniquilacionismo. A alma é morta e deixará de existir completamente no juízo final. Essa ideia contradiz as palavras de Jesus, como também a noção do castigo eterno. O verso 15 ainda do texto de Apocalipse diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No lago de fogo. A teologia histórica mantém a mesma posição da imortalidade da alma, entendendo que a destruição mencionada nas Escrituras, por exemplo, perecer, significa perda da comunhão com Deus e não extinção. Agostinho de Hipona dizia: a alma não morre porque a alma participa da vida do próprio Deus. Ainda que sofra o castigo eterno, ela continua a existir, pois o Criador a fez para sempre. De Civitate Dei 13, verso 2. Tomás de Aquino, ele dizia: a alma é a forma substancial do corpo, mas sendo espiritual, subsiste após a dissolução do corpo e permanecendo em ato. Lois Benkoff diz: a imortalidade da alma é uma doutrina fundamental. Ela é espiritual em essência e, portanto, não se dissolve com a morte. Weingruden: as Escrituras ensinam que a alma continua a existir após a morte e que os crentes estarão conscientes na presença de Cristo, enquanto os ímpios permanecerão conscientes na punição eterna. Aí. Fala aí. A extinção da alma, eles têm dificuldade de provar isso na Bíblia. Não tem como. Que são contra a eternidade da alma, que a alma, que defende a mortalidade da alma, eles têm muita dificuldade, um beco sem saída. É verdade. Então, joga para cá. Resumo. Introdução: alma e espírito, substâncias espirituais formadas por Deus e inseparáveis. Já falamos. Atributos da alma: visão bíblica sobre a alma e a visão grega. Já explicamos. Distinção entre antropologia bíblica e antropologia científica moderna. A antropologia bíblica é tudo que está escrito em Gênesis, é tudo que Jesus disse. A nossa antropologia, ela é firmada na revelação da palavra de... Enquanto a antropologia científica e moderna, ela é materialista, ela é ateísta e ela não segue o viés da palavra de Deus. Então nós descartamos ela. A imagem de Deus na alma do homem. Já explicamos. Atributos comunicáveis como amor, santidade, justiça, bondade, procriação, governo da terra, administração, decisão moral, discernimento entre o certo e o errado e fazer escolhas e a capacidade afetiva. Tudo isso aqui está resumido nisso?
aqui, na imagem de Deus no... É tudo isso aqui que é a imagem de Deus no homem. Vamos lá. As faculdades da alma, emoção, razão, intelecto e vontade. Muito bem. Então veja bem, a gente, puxa aqui, a gente fala o seguinte, nós que somos tricotômicos, né? Nós colocamos aqui, ó, né? Corpo, não é isso? É. Corpo. Aqui nós temos a alma, né? E aqui nós temos o espírito. Então veja bem, o corpo é a parte material, não é isso? Sim. É a parte material. Esse corpo que é a parte material, ele se liga com a alma. Essa alma, ela se liga com o que passa a ter contato com o mundo exterior. Aí pronto. Então, esse impacto do corpo com a alma estão interligados com o mundo interior. Já o espírito, ele tem uma conexão diretamente com a alma. É a parte que quer Deus. Essa alma pode sofrer queda, essa alma pode sofrer baixa, como está no Salmo 42, não é isso? Porque estás abatida, ó minha alma. Então, essa alma, ela pode sofrer. Mas a alma, ela é o intermediário aqui no meio, que ela se conecta com o espírito. Esse espírito renovado dá vida para quem? Para a alma, não é? Para a alma. Que é o espírito que dá vida para essa alma renovada. Ambos estão entrelaçados. Então o espírito, na verdade, renova. É quando esse espírito é renovado, a alma ela é renovada. Tanto a alma como o espírito, essas duas partes aqui, formam o que nós chamamos na Bíblia de homem interior. Ok? Pronto, esse é o homem interior. E aí o corpo é o homem exterior. A alma, em contato com o corpo, ela tem as suas funções. Quais são as funções da alma? Cadê? Emoção. Razão. Intelecto e vontade. Pronto. Então, são essas partes aí que fazem parte. Vamos lá. A alma do homem e a função intermediária. Pronto. Essa alma do homem, ela faz essa função intermediária ligando com o espírito renovado para buscar a presença de Deus. A dinâmica da alma, esperança de uma mudança no espírito que é a sede da comunhão com Deus. Tá vendo? Ou seja, ela entra como esse condutor e quando o espírito é renovado, ela passa a ter essa comunhão com Deus. A natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Parte material e imaterial do homem. Isso, nós já falamos, corpo e alma. O homem e a relação com o corpo. Isso, explicamos agora há pouco. O ensino de Cristo e a distinção das partes. Pronto, o Senhor Jesus Cristo deixou claro que o corpo é material e morre, e que a alma ela é imortal. Vamos lá. A alma é imortal? Isso. Teologias que negligenciam a condição do homem. No livro que o pastor escreveu, ele fala das várias teorias materialistas que negam tanto a bênção do corpo, como a Bíblia descreve, como também a alma. Ou seja, ali eles tratam tudo como apenas funções do próprio corpo. Algo que pertence ao próprio, nada de divino, nada veio de Deus, nada de espiritual. Eles tratam tudo de modo materialista. A alma renovada e submissa a Deus. Pronto. Cuidando espiritualmente da alma. Aí nós temos aqui, a alma renovada é submissa a Deus. É o último ponto. Ou seja, quando essa alma que ela pecou, saiu de Deus, mas quando a palavra reorienta ela, então essa alma ela passa a estar renovada. E a alma renovada, ela precisa do cuidado espiritual, do cuidado de Deus. E aí nós temos que analisar o seguinte: a alma humana ligada com o corpo, ela só quer riqueza, ela só quer prazer, ela só quer dinheiro, ela só quer fama. E essa alma destruída pelas coisas materiais, elas sufocam a palavra. Entendeu? Pronto. Então nós temos que analisar que essa alma, ela vive em busca de coisas materiais, de modo desenfreado. Vocês se lembram que Jesus disse, louco, está lá no 12 de Lucas, esta noite pedirão a tua alma. Mas o que esse homem com a alma dele queria? Só riqueza, só poder, só glória, só fama, só prazer. Ou seja, isso criou uma ansiedade. Porque a alma ligada ao corpo, louca pelas coisas materiais, cria o que é chamado de ansiedade. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa, mas aí a alma ansiosa, ela vai trazer problemas, porque o homem é um ser psicossomático. Então essa ansiedade, quando ele não conquista, vai trazer o que para a alma? Depressão, queda, melancolia, tristeza, aí vai. Então nós temos que evitar essa ansiedade. E hoje, perdão, pastor,
E hoje nós estamos observando esse comportamento justamente desenfreado ainda no meio dos cristãos. Grandemente, por isso nós temos muitos doentes nessa situação. Por isso que o melhor é andar como Paulo ensinou, entregando tudo a Deus. Não andeis ansiosos por nada, não é isso que ele diz? Antes sejam todas as vossas coisas, as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus guardará o vosso coração. Pronto, é assim. Aí, para conservar essa alma pura, nós temos que fugir daquilo que pode trazer impureza. O que traz impureza? Pelo olhar, filmes imorais, pela boca, conversas indecentes, redes. Não é que a rede social é pecado, mas é quem usa ela. É aquilo que estão vendo nela, não é? Fuja dos maus pensamentos, nós já falamos, e das inclinações malignas. Fazendo isso, a alma vai estar pura, não é assim? A alma pura não é um karma que ela sofre. A alma pura não é uma viagem que ela faz. A alma pura é que se rende diante da palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Pastor irmão César, agradece o pastor Adalberto das bênçãos apostólicas. Senhor Deus, Pai Celestial, te louvamos, te agradecemos por mais essa aula maravilhosa. Te agradecemos mesmo, meu Deus, que o Senhor tem nos guardado o nosso coração, nossas vidas e no sangue de Jesus. Continue com cada um de nós, nossas famílias, com o teu povo que está adorando, aprendendo, louvando o teu nome nesta noite. E continue abençoando teu filho, teu céu, professor, pastor Aziel, juntamente com sua família, ministério, igreja, projeto. Guarde teu filho, teu sangue e continue usando poderosamente para a glória e o louvor do teu nome. Nós te agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém.